Estamos em pleno ar. Boa noite, turma que nos assiste e nos vê. Eu sou o Franco Queriello, não sei se o nome técnico disso aqui é âncora, mas talvez seja, né? Que aqui terei o prazer de, junto com Vinícius Joubert, meu amigo historiador, militante do PDT, escritor de primeira monta, que escreveu um troço hoje, que falei, caralho, que inveja, deveria ter sido eu a escrever, mas não, foi ele. Está aqui comigo também Neudes Carvalho, que é cientista do trabalho, presidente estadual do Movimento Negro do PDT de São Paulo. Esqueci de dizer que o Joubert é presidente da coordenadoria Leonel Brizola Oeste do PDT, também de São Paulo. E para esse papo para lá de Mara, Sensa, tá aqui o nosso presidente, e por que não? O cara que dá uma luz a toda, mais ou menos, a toda a nossa movimentação política aqui no PDT da capital, meu amigo, nosso entrevistado, Antônio Neto, Antônio Fernandes dos Santos Neto, getulista, palmeirense, casado com Rosa Maria e pai de 3 filhos, nasceu no dia 19 de setembro de 52, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Netão, ou Neto, como é conhecido, teve o privilégio de nascer em berço revolucionário, cresceu e formou-se respirando a luta dos trabalhadores, acompanhando a trajetória de seu pai, Guarino Fernandes dos Santos, dirigente comunista e líder dos ferroviários de sua cidade natal, local de grande ebulição política, de greves e movimentos de esquerda. Filho e neto, trocadilho, de ferroviários, Neto, trocadilho, teve uma infância modesta, típica de um filho de família proletária, cuja riqueza encontrava-se justamente na honra de seus 6 filhos, no caso do pai, né? As dificuldades financeiras, pioradas com as constantes prisões do pai pelo regime ditatorial, nunca foram limitações para que se desenvolvesse. Absorveu os exemplos do velho Guarino em busca do conhecimento e na dedicação à luta dos trabalhadores, que norteou o decorrer de sua vida. Em 63, aos 11 anos de idade, acompanhou com atenção os movimentos grevistas comandados pelo pai, em especial a greve na Sorocabana. Logo, os ares revolucionários começaram a despertar o interesse do jovem, que herdou o nome do avô, um dos fundadores do Sindicato dos Ferroviários de Sorocaba, levando-o a militar na juventude do Partido Comunista do Brasil e, por consequência, no MDB. Mudou-se para São Paulo em 71, conseguiu emprego no Banco do Comércio da Indústria de Minas Gerais. Foi morar nas instalações do Sindicato dos Ferroviários. Neste mesmo espaço de tempo, mudou de emprego até chegar à FEPASA. Foi escolhido para fazer uma especialização de informática aplicada à ferrovia, passando 4 meses no Canadá em 88. Antônio Neto ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados em 84. Com atuação ativa, não demorou muito para encabeçar uma chapa para a renovação da diretoria do sindicato, sendo eleito presidente em 89. Com muita abnegação, Neto comandou a reestruturação do SINDPD, que atualmente é um dos principais sindicatos do país, possuindo cerca de 55 mil trabalhadores filiados. Neto, muito boa noite. Espero que você esteja bem. A introdução é muito longa, mas... A gente levantou sua ficha corrida, Neto. Você sentiu, Caramba, né? Neto. Boa noite, moçada. Eu vou dizer uma coisa pra você, não precisava tudo isso, não. Pois o que acontece é que, assim, cara, como é um programa muito profissional, a sua bio chegou faz 15 minutos. Aí eu até falei, não, puta, tá muito longo. Aí eu comecei a ler, eu falei, eu vou encurtar. Eu falei, não, puta, mas tá legal, também um clima de romance, assim, tem que deixar. No final das contas, ficou como estão. O mais legal você ter falado do meu avô, que fundou o Sindicato dos Ferroviários da Sorocabana, a antiga estrada de ferro Sorocabana, que depois foi fechada lá, na época que foi proibida a sindicalização de funcionários público, e o Guarino fundou a União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana, foi presidente de 53 a 64, quando foi preso, caçado, aquela porra toda.
Em termos relativos, né, é como se a gente pensasse que a Sorocabana, não sei, você consegue quantificar isso, por exemplo, essa coisa dos caminhoneiros atualmente, se a Sorocabana travasse, travava a porra toda, né? Travava tudo, Em termos relativos. 73 foi uma greve de 18 dias. Mas só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo, mas trava tudo. Que trava... Para ir para o porto, como é que você leva a coisa para o porto? Sorocabana que levava, você tinha 2 ramais, o ramal da Rede Ferroviária Federal, que era outro ramal, mas você tinha o ramal da Sorocabana, que é o Mairink Santos, né? Era muito importante, e a categoria era muito forte. As categorias importantes pré-64, você tinha portuários, você tinha ferroviários, você tinha bancários, professores, né? Que eram categorias muito reconhecidas. Eram categorias, inclusive, bons para se casar. São os piores para se casar. Ferroviário, bancário, professor, portuário, ninguém quer casar, velho. O pessoal não quer muito casar nem por conta disso aí, imagina se botar no bojo. Fala, Gilberto. Não, eu ia falar pro Neto, que eu acho que eu nunca falei para ele, mas eu sou neto de ferroviário também. O meu avô trabalhou na Sorocabana, na FEPASA, na linha. Só que ele não era comunista, ele era janista, o meu avô. Gostava da vassourinha. O Jânio teve uma influência muito grande na Sorocabana. O Guarino também foi comunista. Muito legal. Legal. Então, gente, agora vamos para o nosso editorial. Muito bem, gente. O editorial de hoje, eu acho que não poderia ser diferente. O que a gente quer discutir aqui entre todos da nossa bancada, com a Neudes, nossa querida convidada, Gilbert e eu estamos sempre aqui com o Neto. A questão do ato do dia 2 agora, 2 de outubro, que aconteceu na Paulista. E assim, o que eu acho interessante? Eu queria fazer algumas colocações, queria que o Neto começasse a falar sobre isso, então eu vou levantar 3 bolas aqui. Primeiro, e eu acho que essa, gente, tem uma questão, um componente um pouco mais de cunho moral. O que é isso? A coisa da vaia. Tá? A vaia que o Ciro Gomes tomou lá. Eu queria perguntar uma coisa pro Neto, para vocês, para a gente pensar um pouco sobre isso, porque para mim, me pareceu muito que o Ciro só falou aquela questão de fascistas de vermelho, de fascistas de verde e amarelo, por conta dele, da tentativa de calar a voz dele. Então, cara, isso é uma coisa, não é nem moral, é ético, na verdade. Porque quando alguém está falando e você está num ato de uma frente única, você não pode calar a voz da pessoa. Então, assim, tem essa questão da vaia. Primeiro. Segundo, Neto, por vídeos que a gente viu pela internet, você estava em loco na hora da agressão. Você me corrija se eu estiver enganado. Eu não vi você falando nada sobre isso. Na verdade, a vida de quem tem um filho pequeno é um turbilhão, Antônio Neto. E, demais convivos, a Neudes tem filho, então ela sabe o que eu estou falando. Gilbert está a caminho, pelo que tudo indica. Então, assim, a questão da agressão em loco também, Neto, o que você viu, e mais do que tudo, Neto, eu acho que assim, o que você sentiu, porque eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, é a tensão no ar. A tensão no ar, ela diz muito do que poderia ter acontecido, do que aconteceu. Então, ponto 2. E, para fechar, assim, daqui para frente, vai ter um ato aí marcado para o dia 15. Tem a questão das ruas também, a gente vai com tenda trabalhista quinta, enfim, vamos começar a cair para a rua. Então, são essas questões. A questão das vaias, que eu acho muito importante. A questão da agressão, todo mundo viu. Então, vaia, agressão que você estava em loco, tá? E daqui para frente. Neto, por gentileza, começa a falar para a gente aí, depois a gente abre a roda, por favor. Olha, a vaia a gente já esperava. Aliás, é bom, quem quiser pesquisar aí no YouTube, o ato das diretas já, no Anhangabaú, em 1984, a hora que o Brizola foi anunciado e vai falar, ele tem que esperar alguns minutos que a vaia em São Paulo. Você está zoando? Não, não tô. Eu não sabia disso. Vou mandar para ti agora o vídeo. Puta que pariu. E é impressionante. Mas o Brizola escuta. Só que eles não são agressivos como foram conosco daquele jeito. Até porque talvez o palanque fosse mais distante, aquelas coisas todas. Mas nós nos preparamos para isso. Porque se vocês lembrarem,
Durante a semana, o PCO nos ameaçou o tempo todo com cards. Olha, não venha que vocês vão ser, porque essa coisa... A ponto de, depois do evento, os caras estão passando pano de dizer, olha, tem que mesmo fazer isso, porque ele está mexendo com o santinho nosso lá, que é o Lula, porque não sei o quê. Sabe, todas essas coisas nós já sabíamos. E o Ciro tirou de letra, né? Tirou de letra. Mas não foi só o Ciro, é bom lembrar, o Ciro, além das vaias, dos apupos ali do PCO, militantes do PT, algumas outras áreas mais à esquerda ali, mas você vai pegar também a Luiza Helena, foi chincalhada. Ela foi? Foi. Eu não vi, gente. O Carlos Siqueira, o Paulinho da Força, o Antônio Neto, né? O Michel Torres, todos fomos. Porque ali só poderia falar e ter ovacionado, olha que coisa linda, ovacionado para aquela plateia especial daquela esquerda burra que está ali, né, que não sabe o que é inimigo principal, qual é o momento das coisas, mas eles ou você tem o Lula como candidato ou você é inimigo. Então, essa foi a primeira coisa. A gente sentiu já dizendo o seguinte, fomos para lá, sabendo, já no dia 12, por exemplo, do mês passado, quando a gente foi lá na manifestação do MBL, a gente também tinha se preparado para também tomar uma vaia. Pelo contrário, fomos muito bem recebidos, né? Os caras respeitaram, nos ouviram. Ou seja, eles têm controle da massa deles. O PT, os partidos de esquerda, principalmente essa frente que está dizendo que a candidatura é Lula presidente, essa frente não tem controle sobre sua massa. Eles respeitam aqueles que estão convidados para falar num evento que eles estão juntos. É inacreditável. E a história é isso. E o trabalhismo em São Paulo, principalmente esse conjunto aí, é muito problemático para eles, né? Nós somos a consciência crítica deles, porque, na verdade, quando a gente pega e diz todas as coisas que dizemos, né? A questão do modelo macroeconômico, a questão da gestão, né? Da governança, e além dos pecados que, infelizmente, eles cometeram ao longo das gestões que eles tiveram à frente do país. E aí, obviamente, a forma que eles acham que poderá nos intimidar é apupar quando nós formos falar, é ameaçar quando a gente sai na rua, coisas que o valham. Mas a tensão não estava tão pesada, não, viu? No caminhão havia uma solidariedade muito grande. E, aliás, se você pegar o rescaldo disso tudo, a solidariedade do Brasil inteiro para conosco, para com o Ciro, para com o PDT, para com o Lupe, para comigo, todo mundo foi solidário, né? Somente aqueles que ficam lá com a história do santinho próprio, aquelas coisas todas, que não consegue conviver com pluralismo, não consegue conviver... A coisa da idolatria, você está falando, né, Tô? Não consegue ficar com a questão de poder disputar no terreno das coisas, não no terreno pessoal. Aí eles trazem muito para o pessoal. Nós estamos no terreno das ideias. Nós estamos... E quando apontamos as coisas, apontamos com fatos, certo? Não tem fakes no que falamos, né? E, sem querer ser um pouco cabotino, o Ciro tem falado sempre. Você vai pegar o Ciro desde o tempo que era governador do Ceará e vai ver os vídeos dele sobre um projeto nacional de desenvolvimento, sobre a questão das diversas tipos de gestão, governança ou tripé macroeconômico, nós sabemos como ele efetivamente sempre diz. Ou é propositivo ou é pistola quando tem que ser pistola, cara. Porque o Brasil, porra... E agora, como é que vai ser daqui para frente? Eu acho que esse evento e esse ataque, essa deselegância, vamos se tratar para não dizer imbecilidade que eles fizeram para conosco, com os aliados, porque somos aliados, né? Ou seja, nós não somos inimigos, nós somos adversários. Essa é a grande inimigo do Bolsonaro. Essa é a treta, né? Não somos inimigos, somos adversários. Parecendo um jogo de torcida organizada que perdeu a noção da realidade e marca o encontro para brigar.
para matar, como a gente tem visto que ocorre, infelizmente, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, eu vejo muito frequente isso. No Rio, a gente vê também que são carnificinas, brigas terríveis. Nós não estamos brincando aqui de torcida organizada, nós estamos brincando de disputar um projeto para o país, né? Um projeto que a gente tem que mostrar a proposta de solucionar as questões nacionais, para tirar o povo do que está, né? Essa história de ficar catando osso dentro de caminhão de pelanca, essa porra toda, né? Então, isso aqui, para nós, eu acho que é um marco divisório. Eu acho que agora muda a página, porque passaram do ponto. Você sabe como eu, Franco, você lá da Tamarineira sabe melhor que eu. Quando você fazia um quitute qualquer para a gente beliscar lá, se errasse a mão e passasse do ponto no sal, na pimenta, ficava incomível, né? Intragável. Chegou nesse ponto, eles passaram do ponto. Então, agora nós vamos efetivamente, quando formos nos reunir agora para organizar 15, já sabe o que não pode ser feito. E aqueles que não quiserem se comportar da maneira democrata, da maneira civilizada, nem vão para lá. Vão ser excluídos automaticamente. E ficou claro também para nós, e para mim em especial, que isso também foi separação do joio do trigo. Em que sentido? Quem realmente quer o impeachment de Bolsonaro? Porque se você quer o impeachment do Bolsonaro, você sabe que esta área progressista do Congresso Nacional, que juntam todos os nossos partidos progressistas, somamos 120 votos. Aqueles caras que nos apuparam com aquelas bandeiras enormes na frente do palanque, não tem um deputado federal, não tem um voto no Congresso Nacional. Nós tínhamos que fazer um trabalho de atrair as demais forças do Congresso Nacional, seja ele de centro-direita e até da direita, que está convencido de que o governo está corrupto, que o governo está com uma crise sanitária, hídrica, elétrica, moral, todas essas coisas, e que puxar para votar, porque nós precisamos de um total de 340 votos. Agora, se você acha que eu, PDT, tenho lá 25 votos, não vale a pena me atrair para um jogo de somarmos as forças e me expulsa do palanque com vaias, ou com apupos, ou com agressões pessoais, como teve lá depois, você realmente disse para mim que você não quer o impeachment. Mas espera, não. Me interessa não ter o impeachment. Mas calma, eu vou passar a bola já para o Júlio, deixa eu só perguntar uma coisa antes. Você acha, não é nem teoria da conspiração não, né? Você acha que, por exemplo, isso é o quê? É uma ordem de comando no sentido, vai lá, mela o negócio para mostrar, porque, por exemplo, aí no outro dia eu vi o Breno Altman falando no sei lá, DCM, então, falando, esquece o negócio de impeachment, agora os próximos atos tem que ser Lula presidente. E no mesmo dia à noite eu vi o Reinaldo Azevedo falando não é da coisa, falou, essa esquerda não consegue se juntar, BBB, não vai ter impeachment. Parece que, eu não estou dizendo que há hora só, esses caras se conversam, eu acho que não é bem isso. Mas acho que assim, é intencional, falou, vamos melar o bagulho, vamos dar um afasta nos caras para provar para o Brasil de que não é possível o impeachment. Entende onde que chegar? Claro, não, na verdade eles não querem. O que eu disse como separa o jogo. Não, tá, não querer uma coisa, mas assim, ter um método para fazer isso para mostrar para o Brasil. Mas o método é o método do fascismo. Mas caralho, Neto. Mas aí fodeu, bicho. Quando você traz uma frente de partidos. Por que o Dória não foi lá? Por que a Simone Tebet não foi lá? Por que não foi lá? Por que não foi? Porque estavam apreensivos de não serem recebidos. Se você vai, como nós fomos lá no MBL, e lá não houve nenhum apupo, pelo contrário, todas essas pessoas que eu falei foram lá, falaram o que quiseram, foram ouvidos e acabou. Eu posso não concordar e não concordo, vou até fazer uma brincadeira em gênero, número e grau. As teses do MBL. Mas eu sei que eu preciso do voto do Kim Kataguiri lá para tirar o Bolsonaro. A coisa do atacado e do varejo, né, Neto? Isso, essa frase é antiga. O atacado que deve nos unir tem que ser muito maior, mas muito maior do que o varejo que nos separe.
Tá, Gilberto, fala suas impressões. Não, eu até ia emendar nessa questão aí do Franco, né? Que até o Neto também falou que a esquerda, esses partidos de esquerda não controlam ali a sua massa, né? A minha questão é, eles não controlam ou não querem controlar quando é para vir para cima da gente, um primeiro ponto. E a minha impressão do ato, assim, teve tudo isso que aconteceu, enfim, a gente sentiu ali na pele, né? Mas, ao mesmo tempo, lá na tenda passava muita gente querendo adesivo do Ciro, gente com coletinho da CUT, querendo adesivo, falando, eu não posso usar agora que eu tô lá no meio deles, não posso falar do Ciro, mas eu sou Ciro, eu vou votar, e pegava adesivinho e tal. Então, assim também, né? Eu acho que ali tem muita coisa que fica na aparência, mas a essência ali também eu acho que é um pouquinho diferente. A gente tem muito mais apoio nessa parte, digamos assim, do eleitorado, esse eleitorado de esquerda, do que a gente imagina. Mas é isso, Neto, eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Os partidos de esquerda, eles não têm controle, eles não querem ter esse controle, né? Enfim. Eu acho que... E tem só uma coisa, rapidão. Eu acho que, assim, uma impressão que eu tive, nós não fomos vaiados, aqui eu deixo, não sei, a impressão aqui, Neto fala, Neudes não tava, mas assim, nós não fomos vaiados pelo PSOL, hein? Eu percebi isso. Não, por aliás, favor. se você pegar as postagens do Boulos se solidarizando ao Ciro, e nego falando assim, ele mandou a Dilma tomar não sei aonde lá na época da Copa do Mundo e agora está aí apoiando a direita do Ciro Gomes. Vocês viram isso no Facebook, no Twitter. Ou seja, enquanto ele estiver falando o que eu quero, vale. Mas, na verdade, essa extrema esquerda, tudo que é extremo, meu amigo, por isso que eu brinco, a extrema é tão coisa que ela se encontra lá com a direita, né? As duas extremas se encontram. Lá nos ferroviários dizia assim, as paralelas no infinito se encontram. Pode olhar. Pega Belchior, vai ter Belchior no final, né? Olha lá, paralelas no infinito se encontram. Porque você olha, é uma ilusão ótica que está. Mas ali é o seguinte, o PCO é um racha do PT, vocês sabem disso. Sim. A causa operária dentro do PT. E eles estão ensaiando um retorno, não estão, Neto? Você não sei, eu não sei. Tomara que Neudes era do PCO, Neto. Ó, Neudes era do PCO. E eles têm... Veja, eles tiveram a audácia de pegar a palavra no caminhão e chamar o Ciro de canalha. E atacar o Ciro, exatamente. Quer dizer, então não tem controle, viu? Não é porque o combinado era que sequer o PCO falasse, que sequer estivesse na frente do caminhão. Esse foi o combinado. Neto, conta dos combinados, Neto. Eu quero ver os bastidores, cara. Não, quando você está reunindo para organizar, você cria algum estilo de coisas, né? E monta um roteiro, vai falar fulano, vai falar Bertrano, como é que fica, entra aqui, acolá. E já o PCO dizia que o PCO não convocou o ato, para vocês terem uma ideia. Então, a decisão da coordenação dizia o seguinte, quem não convoca não fala no ato, a não ser que fosse convidado. Tanto que o PCO botou o caminhão deles, do PCO, a 2 quadras do local que estava o carro principal, certo? Lá quase esquina com a Pamplona. Então era para eles fazer lá o ato deles. Mas aí, sabe como é que é? Como eu acho que eles são os milicianos do PT, perfeito? Porque quando começou algumas coisas pré-discussão na organização dentro do bastidor, disseram para falar com um dirigente da CUT que ele falaria com o pessoal do PCO. Então, porra! Tá. Certo? Passaram o recibo, né, Neto? Passaram. E a gente sabe, vocês lembram, já lá algumas manifestações atrás, quando o PSDB veio para Paulista pela primeira vez, PSDB da capital, ele sai de lá do seu centro de ação e vem atacar os companheiros do PSDB aqui em frente ao Conjunto Nacional. Ou seja, é a milícia, vai lá, é o cachorrinho, né? Late lá. Porque esses canalhas, e vou dizer aqui com toda a indignação do meu ser, esses canalhas não dizem nada do jantar
do líder deles, daquele que ele quer que seja presidente, com toda a canalha que efetivamente fez o tal do golpe. Se é que foi golpe, porque agora já começa meu chifre está pendendo para frente, sim, você falando isso. Né? Hoje eu levantei essa bola lá. A deslealdade com o Ciro Gomes, que ficou até o fim contra aqueles caras todos lá, defendendo a Dilma até o fim. Esses canalhas que estão jantando hoje com esse cara. Puta que pariu, mesmo. E aí tem as histórias, né? Lá no Ceará, agora, com o Eunício, na candidatura do Eunício ao Senado, que foi proibida a candidatura da Dilma lá, não é isso? Lá, na Lagoas, tem aí vídeos e mais vídeos do Haddad caminhando com pai e filho por lá. Então, para esses canalhas, esses cãezinhos aí que ladram do jeito que ladraram durante a manifestação, o que acontece? Passa um pano. Neudes. Tá, Neudes, queria... Isso assusta a gente, dá até... Queria Neudes, a impressão da Neudes. Liga o mic, vai que vai. Salve, tô aqui. Eu não estive, presidente Franco, Vinícius, eu não estive nessa manifestação do dia 2, mas eu sou muito de acordo também que os extremos, eles acabam tirando a gente do eixo, né, do caminho principal, nesse momento que a gente precisa tirar aquele genocida do poder. Eu ouvi relatos de pessoas, de militantes do movimento negro, não só do PDT, mas de outros partidos, principalmente do PSOL, um pouco desse recorte que o Gilberto trouxe, falando assim, mas a turma, essa pequena turma que vaiou o Ciro, tinha algo muito assim, combinado, que puxou um, que puxou outro para aquela turminha. Porque a turma falou, teve adesivo distribuído, teve gente querendo saber se ele estaria lá no ato, teve gente querendo saber se podia estar com a bandeira específica do PDT. Então, esse não queria ou não tem nada a ver de que não queria o Ciro. Essa pergunta de que os partidos de esquerda ou determinados partidos não querem ajudar a controlar esse tipo de situação, né, principalmente porque o Ciro tem incomodado como uma primeira via, sim, eu acho que ficou muito explícito nesse ato do dia 2, pelos relatos que eu ouvi de pessoas que não é que ele não era bem quisto, não era bem visto. Houve sim uma questão isolada, mas muita gente queria estar lá para ver aquele cara que fala do PND muito bem nas redes sociais. Eu vi isso de gente do PSOL, eu tenho contatos muito fortes lá no PSOL, vocês sabem. PCdoB comentou isso, e militantes, inclusive da Prestude, não só que estejam fora dos movimentos sociais. Então, vou muito nesse recorte que o Gilberto traz também, aí amparado na fala do presidente Antônio Neto. Tá. Bom, legal. Com isso, fala, quer fechar? Não, só para complementar, e lá na tenda, sabe, eu vi, foi muito legal, porque tinha militantes de vários partidos pegando o adesivo do Ciro, até o PCB colou lá, que tem uns adesivos e tal. Aquela coisa meio escondidinha, assim, mas a gente sabe que no coração é 12, é Ciro. A turma do PCB é minha, viu? Tudo parceiro meu. Me ligaram, você não vai estar, não, vou estar, mas vai lá, salve Recife, vai estar assistindo a gente aí também. A turma do PCB que colou lá é minha. E são bem-vindos. Inclusive, o Neto viu um texto vi que você compartilhou, Neto, que eu publiquei, do nosso amigo do Fausto, da RIB, lá da Revolução Industrial Brasileira, comentando sobre o comício do velho, né? Do Carlos Prestes, em 80. Cara, de chorar, porque o pai dele era o fotógrafo. Né? Muito legal. Depois na descrição aqui a gente coloca. Vamos partir para a entrevista de facto, minha gente. Então, é agora, Neto. Senta no sofá. Muito bem, vamos começar assim. Neto, tem um livro que eu tive o prazer de ler lá no começo dos anos 2000, parafraseando um velho compositor baiano, quando eu era alegre jovem, que se chama O Relatório Lugano. É uma ficção política, onde, vou tentar dar uma explanação rápida para vocês, é assim, a nata da nata do mundo, do setor econômico e tal, do mundo, se reúne e falou, bom, seguinte, gente, vai dar merda aqui, então...
a gente precisa reunir a nata do pensamento econômico, ambiental, econômico, sociológico, antropológico. Vamos reunir as melhores cabeças do mundo, vamos botar eles num hotel em Lugano, que é uma cidade hiper burguesa, né, hiper tal, na Suíça, para eles elaborarem um relatório para a gente de, assim, como manter uma economia liberal no século XXI, e assim, sem detonar o mundo, a gente não vai conseguir fugir daqui mesmo, então tal, a gente precisa manter a Pax aqui. E bom, esse livro é muito interessante, é de uma escritora chamada Susan, não é Susan Sontag, mas enfim. Qual que é o ponto desse livro? Assim, o ponto é que há uma elite mundial no livro que ela se junta e conversa entre si. Interessante esse ponto. E, claro que é uma ficção política, uma science fiction meio política e tal, e eles se juntam. O que me saltou aos olhos essa semana foi essa descoberta são os Panama Papers, como chama mesmo, gente? Os Pindorama Papers, quase, né? Que demonstrou, cara, dentre outras coisas, que não só a elite mundial se aglomera num lugar, em alguns ou 3 lugares geograficamente falando, e botam lá os ovos de ouro da galinha. Ponto 1. Só que não só, do mundo inteiro. Minha pergunta é a seguinte, Neto. Você acha que existe... como é que eu vou traduzir aqui para você? Tem um conluio? Essas pessoas conversam para valer? Do tipo, fala, cara, vamos fazer isso, porque daqui vai dar naquilo, não sei o quê. A minha pergunta é muito de cunho filosófico-político, assim. É esquizofrênico ou é arquitetado? Se é esquizofrênico, não precisa nem explicar por que é. Se é arquitetado, o que você acha? Em que medida isso é arquitetado? Né? Como as elites negociam a vida da gente aqui embaixo, bicho? Bom, embora você possa falar que é um livro de ficção política, social, não é isso? O relatório Lugano, é só lembrar que faz o paralelo com o Davos. O que é Davos? Tá, mas tem o off Davos, esse que é o ponto, cara. Sim, mas você tem o off, você pega, para a América Latina, por exemplo, que bate mais com a gente, é você pegar o consenso de Washington. Mas isso é escancarado, tá? Sim, escancarado porque... Porque aparece. Paulo Nogueira Batista, o pai, né, Paulo Nogueira Batista, faz um livro sobre o que era o consenso de Washington. Aí você vai ver também o que era o Mercado Comum das Américas, né, que também era outro que tinha de coisas de segredo por dentro. Ou seja, na verdade, eles se reúnem sim. E no Brasil, eu saí lá da Europa, com Davos, vim aqui para o Consenso de Washington e vim aqui para Paulista, que reúne, agora eles falam que é a Faria Lima, né, que reúne aqui e define. É lembrar que quando Dilma vai nomear o ministro da Fazenda para substituir Manteiga, ainda no primeiro governo, durante as eleições, se você lembrar, ela convidou Trabuco. Aliás, disse que ela convidou, inclusive, o Paulo Guedes. Mas ela convidou o Trabuco. Disse, eu não posso, mas eu vou indicar um para você aí. Indicou o Joaquim Levy, que era um funcionário do Bradesco. Então, você tem uma ideia. Eles conversam, sim, e estão fora. É bom a gente lembrar que essa elite, eles estão completamente fora da realidade do povo. Não tem como estar na realidade. Quando você pega que o rendimento, as coisas que eles possuem, a forma que ele vive, as condições, você não há como imaginar, né, que você possa ter pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e diz, não é possível que o cara não tenha R$100. Né? E tem gente que não tem dinheiro para pegar ônibus para procurar emprego. Passa fome o dia todo andando a pé para ir procurar emprego. E tem executivo que trabalha em prédio na Faria Lima que tem um elevador privativo só para ele. Sabia disso? Eu fiquei sabendo essa semana. Não é só lá, não. Isso em vários lugares. Eu lembro no Mapping, eu trabalhei no Mapping. A Neudes nem sabe o que é Mapping, o Gilberto nem sabe o que é o Mapping. Mas a Neudes é inteligente, eu sou burro. Em frente ao municipal, tinha aquele prédio, era no Mapping. Que era uma loja de tipo Extra hoje, tipo Ravan, essas porra toda.
E quando chegava o Bambambam, parava, isolava um elevador. Quer dizer, ninguém pode subir, que ele está chegando. Não é que ele chegou, ele estava chegando, porque o carro parava na rua, o conselheiro Crispiniano, ele entrava pela lateral, o elevador era bloqueado para ele. Quer dizer, eu estou falando de alguma coisa na década de 70. Sempre foi assim. A elite, me perdoe, ela não se mistura. Ela não se mistura. Sabe? É cara que está fora da realidade do que ocorre para o país e não consegue imaginar as dificuldades que vive o povo brasileiro. Não consegue imaginar. Você acha que é um problema cognitivo? Cognitivo não de natureza, na natureza da bios humana, não é esse ponto. Mas assim, é tão apartado que, cara, não sei se o Pedro Guimarães já falou, outro dia fiquei sabendo que estão comendo lixo. Tipo, assim, como se, é uma coisa muito louca, cara. Você acha que é isso? Você acha que é uma tamanha discrepância? A realidade deles é uma realidade completamente apartada e eles não táctil têm... mesmo, táctil. Começa desde criança, por onde frequenta, a escola que frequenta, os ambientes que frequenta, o clube que frequenta, as férias onde passa, e é tudo apartado. Então, caralho, mas o carro tá passando, tá vendo os caras na rua, né? Tá vendo nós. É pintado com vídeo fumê, com, sabe, todo fechado, não tá nem aí. Então, dependendo do cara, ele não estuda nem no Brasil, ele vai estudar fora do Brasil. Ele vai estudar nos Estados Unidos, ele vai estudar na Suíça, vai estudar na Alemanha, dependendo da família. Quantos você não sabe que são formados lá fora? É uma distância tão grande que aqueles da classe operária que porventura ganham uma bolsa para frequentar a mesma escola, que existe isso, inclusive. Claro. Caras são humilhados pra cacete, porque a diferença é muito longe. São coisas que entristecem demais. Diga. Sabe que eu tenho essa experiência com escolas de elite em São Paulo, amigos que são professores e tudo, e é muito louco, essas escolas de 7, 8 mil reais por mês, que é para essa galera, eles estão pouco se lixando para o Brasil. Eles querem que os filhos falem bem o inglês para estudar lá fora, sabe? Não fica pensando em USP, não fica pensando em prestar Enem, nada disso, sabe? Então é realmente uma realidade completamente apartada, assim. A gente fica, eu fico impressionadíssimo. É uma elite que não está nem aí para o Brasil mesmo, assim. Não quer saber de Brasil. Tanto que essa questão, por exemplo, o listão lá alguém, se souber, me fala aí, não são Panama Papers, tem um outro nome que eu tô com Panamá na cabeça. Cara, tem o velho da van tem dinheiro pra caralho lá fora. Pandora Papers. Tem o Cafuri, como ele chama, aquele picareta que foi na CPI outro dia. O cara tem um devedor da Receita Federal aí, galera. O cara tá devendo 30 milhas, não, o cara tá devendo 3 bi. E o cara tem algo em torno de... Não, 3 bi não, acho que o cara tá devendo 60 milhões, não vou saber agora. E o cara tem, sei lá, 10 vezes mais no offshore, tá ligado? Sabe o que o cara tá esperando? Ele tá esperando um refis. Quando vê algum tipo de refis para a empresa dele, achatar um negócio e o cara tirar algum neco, algum pedaço da grana que ele tem lá fora e rifar o refis. Sacanagem, né? Por isso, o Ciro sempre fala a questão do zerar o CPF da galera aqui. Falou, seria o mais idôneo, porque os caras têm o refis. Os caras têm o refis da dívida dos grandes tubarões da iniciativa privada. Doido, além, né? De ter comprado as suas coisas com dinheiro do Estado. Ô Neto, na cara do liberal não, porra, vai estragar o enterro dos caras, bicho. Veja que o Luciano Hang tem 57 empréstimos do BNDES. É bom lembrar, doido, né? Meu amigo Márcio França, que eu mando um abraço, que num debate com o governador Dória, o Dória tentando ironizá-lo, né, dizendo assim, você foi conselheiro do Lula, você foi conselheiro do presidiário Lula, que conselho você daria para ele? Ele falou, não empresta dinheiro para o Dória. Lembram disso? Isso é comprar história. Um avião. Ele vai comprar um avião com o dinheiro do BNDES. Foi sensacional essa fala. Maravilhoso. Por isso que eu digo. Ou seja, e você sabe qual era uma das propostas do Dória para a educação
pública em São Paulo, cobrar R$100 de cada aluno. Ele falava assim, qualquer um pode pagar R$100. Então você acha que é uma fora da realidade mesmo, assim? Tipo, é alienação da alienação. Não consegue imaginar. O cara entra num restaurante fino, gasta 1.000, 2.000 num vinho. Você está tomando um vinho aí. Trintão, Neto. Imagina, na Bacia das Almas. No Bacio das Almas. Não importa, mas eu estou dizendo que eles tomam vinho de 2.000, 3.000, sabe? O vinho, não estou falando ainda do alimento, que vai. Então a conta fica 15, 20 pau. Imagine como é que fica isso. Tá, massa. O ministro colocou bem, quando os professores amigos dele que dão aula nessas escolas que é feita para elite, que é a escola que mensalidade é completamente apartada. Não tem a mínima ideia do que ocorre no pedaço. Não tem. Se Marx estivesse vivo, ele poderia escrever sobre a supra-alienação da realidade. Roda. Gilbert, você tem uma pergunta para fazer. É sua vez. Eu tenho. Então, Neto, poxa, é um prazer estar aqui batendo esse papo no Sobral Connection, finalmente, né, com você. E a minha pergunta é uma curiosidade de historiador, né? Já que eu sou historiador, vou puxar aqui a sua participação lá em 94 na aprovação da Lei de Participação dos Trabalhadores nos lucros das empresas. E por que eu estou puxando esse assunto? Porque na época você já era um líder sindical e o Ciro Gomes era o ministro da Fazenda. E eu fico muito curioso para saber como que era esse bastidor, como que era o trato com o Ciro ministro. Eu queria ouvir de você, que eu já ouvi você falando um pouco, né, desse episódio, mas nunca desses bastidores, né? Eu queria saber como que era o Ciro Gomes ministro e o Antônio Neto lá em 1994. Conta aí pra gente. Ciro mudou muito, Neto? Ciro mudou? Não. Eu acho que ele mantém as mesmas convicções. É só você ver os vídeos. Na verdade, eu tinha muita ligação com o Itamar. Inclusive, Itamar, por eu ter sido presidente da Federação Sindical Mundial naquele momento, ele me honrou com o título de comendador da Ordem do Rio Branco. É uma honra muito grande para eu. Que legal. Para mim, para a minha vida. E aí chegou no final do ano, eu pedi uma conversa com o Itamar das centrais, por causa do salário mínimo. O salário mínimo era em torno de $70, um pouco menos. E nós achávamos que o Itamar não podia sair do governo deixando os aposentados com um salário mínimo de $70. Que então a nossa luta era para ter um salário mínimo de $100 no mínimo. Essa era a grande batalha nossa. Então fomos eu, o Canindé pegado pela UGT, o Vicentinho, não, o Canindé pegado era CGT na época, eu era CGTB, o Canindé pegado CGT, o Vicentinho pela CUT, que levou o Suplicy junto, certo? Um time de peso. E a Força, quem era que estava? Tinha alguém pela Força, que eu não me lembro, acho que deve ser o Medeiros pela Força. Medeiros. Nos 90 era Medeiros, eu acho. Não sei se era o Medeiros. Mas, e aí o Itamar traz o ministro da Fazenda para a gente discutir isso. E as dificuldades para como é que pode dar esse aumento de $30. E era um aumento razoável. E tinha o problema também da transição do governo para já Fernando Henrique eleito presidente da República, que não queria saber disso. E uma das coisas que coloquei para o ministro Ciro Gomes, que dizia que tinha problema, eu falei, baixa um ponto percentual nos juros, que você automaticamente tem recurso para Dedéu para poder ofertar para os aposentados. Bom, da negociação e das conversas, nasceu duas coisas importantes. A primeira, e vocês vão olhar, o Ciro está dizendo, falando, molecada, não acredito no que eu digo, não. Vai lá no Google, pai Google, né? Tem tudo isso. E foi dado um abono para os aposentados para completar $100. Foi isso que o Fernando Henrique ele sai para lá e volta, não sei o quê, e o Fernando Henrique já estava no Palácio para fazer a transição, volta, foi dado um abono aos aposentados. E depois a gente discutiu. O Suplicy apresentou o livro da renda mínima,
Já estou falando de coisa de 94. Sempre, né? Sempre. Deixou um livro, deu um livro para o Itamar, deu um livro para o Ciro, e a gente discutiu. E uma das coisas que a gente falou para o Ciro foi o seguinte, e para o Itamar, que o Itamar era um grande amigo, um cara de uma visão social, de um comprometimento muito sério. Eu disse o seguinte, a participação dos lucros, dos trabalhadores nos lucros e nos resultados das empresas, ela está prevista na Constituição de 46. Ó, pode ir lá também, vai lá. Já vou usar em aula. Só que tem aquela vírgulazinha, que será regulamentado em lei. Como todos os direitos dos trabalhadores, que a gente avança no conceito, mas não pragmatiza de fato. Você joga com o Congresso vigente, é isso? Você botou na Constituição e aí tem um período para regulamentar. Tanto que nasce essa medida provisória. É uma medida provisória que entra em vigor imediatamente, mas, para vocês terem uma ideia, ela virou lei no ano de 2000. Se não me falha a memória, foi sancionada no dia 19 de dezembro de 2000 pelo então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. Só para vocês terem uma ideia. É uma coisa louca. Caramba! De 95, vamos dizer assim, 94, final de 94, início de 95, todo esse tempo foram reapresentando MP e ela vai sofrer modificação até chegar quando é feita a sua transformação em lei. Então, mas nasceu naquele momento essas conversas entre nós, os dirigentes sindicais, eu vou repetir, Vicentinho, Pegado, Medeiros e eu, que eram as 4 centrais que existiam à época, mais o Suplicy, e nasceu essa possibilidade de você fazer uma medida provisória para regulamentar. E o que convenceu o presidente Itamar e o ministro da Fazenda, Ciro Gomes, é que era algo que já existia na Constituição, vou repetir, desde 1946. O Ciro é um constitucionalista, né, Neto? Isso. Então, estava lá. Então, com isso, a gente pôde ter essa possibilidade de começar essas discussões, né? Então, foi assim que nasceu essa conversa. E foi no dia 26 ou 27 de dezembro. Já no finzinho. Bem no finzinho. Dá até para eu dizer para vocês que dia foi que mês foi isso aí, que MP da participação nos lucros e resultado 1994. Medida provisória 794, de 29 de dezembro de 1994. Aí, quando você abre você assina Itamar Franco, Cid Ferreira Gomes, Marcelo Pimentel, que era o ministro do Trabalho, Sérgio Cútulo, que eu não lembro qual que é, e Elcio Alves, que eram outros 2 ministros que faziam parte dessa brincadeira lá dentro. Então, para vocês terem uma ideia, que as coisas para os trabalhadores não são simples. Nunca foram. A luta da classe operária, e o problema é que a gente sempre está buscando aliados no Congresso Nacional, companheiros que às vezes nos ajudam bastante, mas às vezes não sabem o que passa os trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, na Constituinte que Getúlio convoca, ele dá uma cota para os trabalhadores. Assim como hoje tem cota para as mulheres, Neudes, Getúlio dá cota para os trabalhadores da Constituinte que fez, para que a gente pudesse ter a nossa representação dentro da Constituição, para levar as preocupações e o sentimento nosso, né? O que são as coisas que realmente nos afligem. Então, essa é a grande diferença da questão do trabalhismo. É por isso que, quando a gente é vaiado aqui em São Paulo, a gente brincou outro dia, São Paulo não tem a Avenida Presidente Vargas. Achamos uma rua. Eu não sei nem se é para o presidente Vargas, hein? Eu pedi até para a gente verificar, lembra? Que a rua do Getúlio Vargas pode ser homenagem a alguém do próprio bairro, que lutou. Caramba! Pode ser. Eu não tinha pensado nisso. Eu também não. Por que não é presidente Vargas? Presidente Getúlio Vargas, presidente Getúlio Ornelas Vargas, não, entendeu?
Porque onde você vai, a Avenida Presidente Vargas, a do Rio, a famosa do Rio. Sim. Em Marília tem Presidente Vargas. É isso aí, cara. O trabalhismo sofre porque é o desenvolvimento, é o enfrentamento das grandes questões nacionais. A questão da educação, a questão da tecnologia, a questão do desenvolvimento. E agora, com o Ciro Gomes no Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele vem com a educação do conhecimento, né, com a indústria do conhecimento, certo? Todas essas questões que a gente tem discutido prazerosamente no Brasil, esse projeto que vem, que mostra começo, meio e fim, fonte de receita para financiar essa reindustrialização do Brasil, essa reeducação do Brasil. Que educação que nós queremos, né? Se é essa educação cacete, chata para dedéu, que as crianças ficam decorando as coisas, ou a educação para o conhecimento, a educação utilizando as ferramentas mais modernas para que a gente possa fazer, que elas já usam hoje, hein? Claro. Elas são nativas. Pega aí o Leonelzinho teu, ele já deve estar com o smartphone na mão, fazendo assim para fazer passar as coisas, e sabe qual é o YouTube para apertar para ver os desenhinhos. A gente tenta transar, a gente tenta fazer um movimento de transição, mas é meio isso mesmo. Então, por isso que eu creio, e o Ciro sempre teve, né? As histórias do Ciro como governante, as histórias do Ciro como parlamentar, mesmo quando foi ministro, aquela história do ministério dele, da integração, que ele tira do papel para valer a questão da transposição. E aí vai recordar o que ele fez no canal do Trabalhador, que eu acho que vale a pena vocês, de repente, passar um filme sobre isso. 91, né, em Fortaleza. Muito legal. São 120 quilômetros que ele divide em 10 trechos e precisa, usando tecnologia da NASA. Vou repetir para você. Ciro, lá em Fortaleza, prefeito, faz um canal para acabar com o problema de abastecimento de água e usa tecnologia da NASA, que ajudaram para fazer os cálculos para a água vir por gravidade, Franco. 90 dias. 90 dias. E mais do que isso, manta asfáltica. Foi a primeira vez que foi usado manta asfáltica para você se... Olha aí. Aquela que a gente põe em cima do terraço aqui de casa. Que foi na inauguração, né? Essa foto, muito legal. Você imagina? Pô, parece o Ayrton Senna, bicho. Olha que legal. Você imagina, Franco, Vinícius, o cara tem um comprimento de 120 quilômetros, que é o trecho, não é isso? E os caras dizem que é impossível fazer isso em 90 dias. E se eu não me engano, Neto, na época saiu uma reportagem em alguma revista falando Ciro Gomes, o homem que construiu um rio. Que era falando desse... Imagine você, Vinícius, que o cara ele fala para ele, todo mundo diz o seguinte, não dá para fazer em 90 dias 120 quilômetros. Ele falou, e 12 quilômetros? Dá, claro que dá. Então vamos segmentar em 10, mas só que aí imagine, esse está construindo aqui, outro está construindo aqui, e tem que dar sequência lógica, porque é por gravidade essa porra. E aí, as mais modernas tecnologias. Então, veja, e era um jovem, vai olhar a cara desse menino, né? E fez um projeto. Por quê? Para solucionar um problema que até hoje, que é a tal da manta asfáltica, que era para durar só 10, 12 anos, está até hoje lá essa manta asfáltica funcionando dentro da tecnologia. Ou seja, tem expertise, tem compromisso com o povo, porque quem constrói um rio, como você acabou de dizer, tem compromisso com o povo. Perfeito? Porque a indústria da seca, não é o que diziam, que o Nordeste vive da indústria da seca, aquelas coisas todas, coronéis, e aí, veja, esse amacio de coronel, cara, um cara que não tem TV, não tem rádio, sabe? Brincou, velho. Fumava minister nessa época, inclusive, Neto, que eu já vi fotos. Vamos fazer a roda rodar aqui. Neto Carvalho, nossa queridíssima. Eita. Solta o verbo, por favor. Vamos lá, presidente. Nas minhas andanças pelos territórios, o senhor sabe que eu sou um corpo oriundo de território periférico. A gente consegue perceber a força que o terceiro setor tem nesses territórios periféricos, né? E a gente pode pensar não só nas ONGs, economia social no geral, mas vai das ONGs aos territórios de candomblé, as tiazinhas que fazem bolo de pote, ao mano que planta
horta para ajudar a comunidade, ou da professora que terminou o turno dela lá na escola estadual e vem para a periferia ajudar os alunos que não conseguem assistir aula online por conta da pandemia. Né? Então, os territórios, por si só, eles sobrevivem, eles se sustentam, eles se autossustentam há muitos e muitos anos nesse país, né? Através da economia social, economia solidária. A gente vê que, na atualidade, a publicidade neoliberal vende essa questão do empreendedorismo, né, só com aquele olhar do capitalismo, das políticas neoliberais, como se o empreendedorismo, esse empreendedorismo que mata os nossos corpos, fosse a única alternativa, né? E aí fica aquela competição, aquilo que a gente sabe que acontece no nosso país atualmente. E isso mascara a questão do subemprego, do desemprego, que a gente sabe que só cresce nesse país. Nessa questão do empreendedorismo, da uberização, da precarização, que a gente vê que cada vez mais é um assunto que precisa ser tratado, porque a questão do trabalho, do emprego no Brasil também é estrutural. O sindicalismo, presidente, eu sei que você é uma autoridade nisso, ele vem muito como, ele nasce como uma espécie de braço do cooperativismo, que o cooperativismo já é algo muito, muito, muito antigo, desde os primórdios na nossa sociedade, em todas as sociedades, mas nas nossas principalmente. Né? E a gente vê o quanto essa discussão que trata essa questão estrutural está mais latente a cada dia. Quando a gente pensa em cooperativismo, a gente não pode deixar de interseccionar com outro assunto que é muito bacana atual, que é a tecnologia, a questão da tecnologia social, casar tudo isso que vem para aliviar toda essa tensão entre desemprego, entre essa relação entre empregado e empregador, e todo esse mar de desespero que a gente vê que a classe trabalhadora, né, quem faz a roda girar nesse país, é a mais atingida. Presidente, sobre essa questão da economia social, o cooperativismo, a tecnologia social, por que a gente não pode esquecer? A gente já pode falar de 5G no mundo, no Brasil, mas a favela, às vezes, nem tem 4G ainda. A gente sabe que essa é a realidade do nosso país. Como é que o senhor vê essas novas formas de economia social, sobretudo do cooperativismo, que vem para ajudar a matar a fome do nosso povo? Como é que o senhor vê tudo isso? O que o senhor acha de tudo isso? O cooperativismo sempre esteve muito ligado, como você falou, com o sindicalismo, né? Tem muita propriedade, eu diria, muito similaridade de trabalhar em conjunto. No passado, os sindicatos tinham suas cooperativas de consumo, uma série para tentar fazer um enfrentamento para ajudar a classe operária, os trabalhadores. E aí, com o advento do supermercado, ficou impossível você competir com essas marcas internacionais, que a compra em economia de escala, as marcas próprias, essas coisas, e foi acabando com a cooperativa de consumo. Sobrevivem alguns, mas com muita dificuldade. Aí foi uma mudança feita pelo deputado Adão Preto, lá do Rio Grande do Sul, na legislação trabalhista, que acrescentou lá a possibilidade de fazer cooperativa de trabalho, mão de obra, essas coisas todas, que era para levar isso para a área rural, para que você pudesse, dentro das zonas rurais que estavam abandonadas, houve um êxodo muito grande para as cidades, infelizmente, por culpa de todos os governos dos últimos 40 anos, que não, desde Jango, quando Jango, uma das coisas que motivaram a derrotada de Jango, se você vai pesquisar, foi que ele queria fazer uma reforma agrária no Brasil, uma reforma de base, essas coisas todas, que nunca foi feita uma reforma agrária no Brasil. Então há um êxodo muito grande do campo para a cidade. Então você tem uma dificuldade muito grande. Aí o Adão Preto fazendo essa alteração para que pudesse criar a cooperativa de mão de obra. E isso houve uma deturpação que o Brasil, a partir daquela lei, passou a ser cooperativista de novo. Né? Que legislação que o tributo é mais barato, isso aqui, começou a tal das empresas próprias montarem cooperativas de mão de obra, explorar as mão de obras. Quando a cooperativa é a coisa que você tem afins, né? Então, o que você acabou de dizer. Então, um grupo de senhoras, um grupo de companheiros se juntam com o mesmo objetivo para ajudar a montar uma linha de produção, aquelas coisas, para produzir as coisas e, a partir daquilo, poderem vender. Ou então, vários segmentos, e aí você ter uma cooperativa em que você possa, através da cooperativa, comercializar os produtos que, individualmente, eles não teriam condição de fazer. Então, nós temos que
E aí depende muito do Estado para ajudar financiamento, qualificação, assessoria técnica, tem todas essas coisas que, se você não tiver um governo que queira ajudar para valer, não tenha dúvida. Porque senão fica o que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo, infelizmente, a uberização, essa história de dizer que, olha, empreendedorismo é importante, você vai fazer seu bolo em casa, você vai fazer não sei o que em casa, e aí muita gente arruma um dinheirinho, tenta montar uma estrutura e se perde, porque não tem nenhuma assessoria técnica, não tem nenhuma orientação, não tem nenhuma, eu diria, aglomeração de pessoas com o mesmo objetivo, montando uma cooperativa, para que essa cooperativa pudesse fazer. No Projeto Nacional de Desenvolvimento, por exemplo, a gente fala de que os municípios menores, por exemplo, você pode montar cooperativa nas comunidades para produzir produtos de limpeza, sabão, detergente, que são coisas muito simples, né, para você produzir, e que as escolas do município adquirissem essas coisas. Então, você gera uma forma de você poder dar vazão aos produtos que são desenvolvidos ali. E na medida que vai havendo um retorno do trabalho, você pode melhorar as condições de tecnologia, inclusive daquela cooperativa. E não é só aí. Você pensa o seguinte, eu preciso de vaso de privada, eu preciso de tanques, eu preciso disso. Um monte de coisa que poderia você, através do Estado, financiar que essas cooperativas pudessem montar nas comunidades pessoas que tivessem condições no meio fim e o próprio município, como é na agricultura familiar, você juntar os agricultores familiares e, em cima disso, montar uma cooperativa para que a própria prefeitura comprasse os produtos para tal da merenda escolar. Então, você pode ter qualidade no alimento, ou seja, passa por, volto a dizer, para que o Estado realmente possa dar condições de que companheiros montem seus trabalhos, e aí você vai vir todas as áreas. Porque não adianta, Neudes, trazer 5G para o Brasil. Isso é para a elite. Não adianta. Nós vamos ter que fazer uma reforma urbana completa. Nós vamos ter que fazer uma reforma urbana. Não é possível. E eu vou trazer Brizola para você, Franco. Acho que gosta do Leonel, para Dedéu. Quando eu perguntei ao Leonel em 79, qual é a diferença que ele via hoje no Brasil, do Brasil antes dele sair, porque tem aquela célebre frase sua, governador, de que não é possível andar pelo Rio Grande do Sul inteiro, ver todos os cavalos com ferradura, todos os cavalos com ferradura, e as crianças não têm. Sem tênis. Lembra disso? E ele dá aquele quixote para todo mundo, aquela coisa toda. Ele falou, o que me assustou é olhar que o Brasil, a elite cruel, escravocrata, que a gente, esse cruel escravocrata é meu. Vou lembrar direitinho o que ele disse. Não, né? É nosso. Tá tudo certo. Constrói casa para automóvel e deixa o povo morar em palafita, morar nas comunidades das maneiras mais impossíveis de aceitar que sejam viventes. E ele dizia para mim, sabe onde nós estávamos? No Hotel Jaraguá. Ele falou, eu andei por aqui, você desce um quarteirão aqui, como pega para descer para o mapa e ali embaixo do centro, você tem um edifício garagem enorme. Você sai para a Consolação, você anda um pouquinho, outro edifício, vários edifícios garagem. Quer dizer, os caras constroem casa para automóvel e não pensam na classe operária do povo da periferia, que está assim até hoje. Assim até hoje. Por isso que prolifera essas invasões, essas coisas todas. Uma das agonias é que, por exemplo, eu falo muito com o pessoal dos entregadores, dos aplicativos e tal, porque é muito do meu, inclusive no meu trabalho de TCC vai ter um recorte muito específico para isso. E aí a gente entende o que a gente consegue perceber. Consegue perceber, ser muito longe não, eu sei que o senhor também tem esse olhar. A anatomia da classe trabalhadora brasileira, para além do anatomia específica, que é feminina e não branca, em sua maioria, ela tem uma questão geográfica muito violenta, né, que é o pessoal que sai lá do fundo da periferia para tentar chegar na Paulista para trampar. O que eu mais ouço desses caras, né, que tem essa questão muito fervorosa dos entregadores, antifascistas e tal? É exatamente essa falta, que a gente já sabe que tem essa falta de olhar do Estado. Nós temos um governo atual que acabou com o Ministério do Trabalho, uma pasta principal nesse país, né, e essa falta de olhar do Estado exatamente
é um bloqueio a mais que faz com que as pessoas, esses caras, essas pessoas, esses corpos tentem dar a volta nessa miséria para sair desse buraco. Porque é o seguinte, até para você conseguir um crédito, para conseguir comprar uma moto, conseguir comprar um celular com internet, é difícil para o cara que está no fundo do Jardim Ângela. Então, quando ele se junta com mais 5, 10 caras que têm a mesma dificuldade, que às vezes usa da aposentadoria da avó, da mãe, para conseguir financiar uma moto, comprar um celular mais ou menos, aí vem a narrativa forte de que o Estado não fará. Vai deixar, além de não ter, porque é estrutural a questão do trabalho no Brasil, então, quando você tenta questões alternativas, que é como os territórios se sustentam, ainda tem essas barreiras que não encontra crédito, né, de que hoje a tecnologia, a internet, os aplicativos são saídas sustentáveis, mas também não chega para esses caras como deveriam. Tanto que os caras são escravos do iFood, da Uber Eats. Por isso essas organizações extras, né, estão tentando dar volta nesse sistema, porque eles veem a questão do empreendedorismo, compra a motinha e um celular, tá? Como é que eu compro uma moto e um celular? Como é que eu mantenho isso? Né? Gasolina a R$7. Como é que eu consigo ter acesso a isso para eu conseguir levar o pão de cada dia? Então, a gente entende que, de novo, o Estado não consegue olhar para isso, e quando a auto-urbanização chega, aí vem as outras barreiras, que é não conseguir crédito, eu não consigo comprar moto, eu não consigo comprar um celular. Então, cada vez mais a importância, né, e eu sei que o senhor é de tecnologia, a importância dessas pessoas terem acesso a isso, porque é um movimento que ele pode até não se sustentar por não ter a total ajuda de outros movimentos sociais, de outras estruturas específicas, mas é um momento que ele não vai morrer por tão cedo, porque as pessoas estão precisando comer, estão precisando pagar as suas contas, né? Então é um movimento que ele pode até dar uma esfriada, mas eu acredito que ele tende a crescer. E aí fica esse vácuo, que é a questão do Estado não ter esse olhar, de fato, para essa turma que está tentando alternativas. Ô Neto, só uma questão tão rápida. Não, vambora. Não, mas é que esse assunto é do baralho, porque a gente conversa, né, Neudes, inclusive em paralelo, bastante sobre isso. Que é uma questão, Neto, tá tendo agora uma CPI dos aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo. Não sei se vocês estão ligados, tá rolando isso aí. E, cara, olha que interessante, né? No limite, Neto, você que é da TI aí, ajuda nós aí, porque assim, bicho, o que acontece? O que é uma empresa de TI, cara? É uma empresa que emprega relativamente poucas pessoas, lógico, mão de obra qualificado, caralho, isso aqui. Só que assim, cara, a Uber, quanto que a Uber ganha com esse monte de gente trabalhando pra caralho na rua, pra cima e pra baixo, com essas condições aí que a Neuza acabou de explicar? Então, assim, em algumas cidades do Brasil estão acontecendo já, tanto cooperativas de entregadores, tá ligado? Isso porque o que e aí, gente, eu vou falar uma coisa muito interessante. O que é interessante nesse ponto? O discurso liberal, em alguma medida, ele ganhou no seguinte tocante. Falou, cara, você é o dono do seu tempo, você é quem vai fazer tua grana, o cacete. Eu conheço bastante gente que acha, não, pode crer, é isso aí. E a galera se convenceu disso, né? Quer fugir da questão do binômio patrão-empregado. Tá. Amarra isso. Só que por outro lado, cara, por que a gente não pensa num polo, não elabora um projeto decente, da hora, bacana, para um incubador de cooperativismo, de entregadores, para valer, em que o cara, de repente, trabalha 10 meses entregando, um mês ele trabalha dentro do escritório com a TI, você faz o trabalho de ponta a ponta, um cooperativismo polivalente, onde o cara aprende todos os passos, todos os segmentos, ele é dono também, ele tem ofereção em lucro, ele tem rendimento em lucros disso, o cara vai ganhar mais, não é uma coisa tão bicho de 7 cabeças. O que acontece? Porque, inclusive, em outras cidades, tem algumas empresas, eu dei uma pesquisa outro dia, que cobra assim, você paga 50 pau por mês, você faz as corridas aí, a gente administra o negócio. Tipo, é um clube, você paga uma empresa, você paga uma mensalidade pro cara. A Uber cobra 18 pau por corrida, mano. É muito dinheiro, cara. 18 pau, o cara banca a gasolina, o cara banca o carro, a porra toda. Entende, Neto? Mais ou menos. Se eu contemplei um pouco mais a tua pergunta, sei lá, fala aí. Acho que é mais ou menos por aí. A tristeza desse processo é que o capital internacional e os fundos que financiam, ou que são proprietários, por exemplo, dessas empresas internacionais, Uber, iFood, essas todas aí, é que mão de obra é um commodity. Ou seja, isso é uma coisa terrível.
E agora agora que eles saíram dessa história de transporte, de intermediação de produto, entrega de produto, essas coisas todas, eles passam agora também a intermediar a mão de obra. Então, nasceu um fenômeno chamado crowdsourcing, que a empresa diz o seguinte: eu tenho uma vaga aqui para você prestar um serviço para Portugal. Você é um PJ e não tem garantia nenhuma. A ideia é que nós, que estamos discutindo muito isso no Congresso Nacional, tive a oportunidade de discutir isso na OIT, já em 2019 e agora em 2020, que existe, não sei se vocês sabem, mas esse era um problema que nós tínhamos para o serviço dos marítimos. Os marítimos que você tem muito... O cara sai de lá de Hong Kong e vem trabalhar aqui em São Paulo, vem no Porto de Santos, sabe essas coisas? Então, criou-se uma Convenção Internacional dos Marítimos, que são os direitos mínimos para os marítimos trabalharem ao longo do mundo. Eu acho que está chegando a hora de ser criada uma Convenção Internacional do crowdsourcing. Que é trabalhadores de todo mundo, Nivos, Neto? Você poder regulamentar, porque o que está acontecendo? A partir do momento em que virou aí um commodity, o que está havendo é que os países estão começando a tributar e a enquadrar essas empresas. Porque o problema é que no neoliberalismo brasileiro aqui, quando ele chegou, pegou bem no ápice do neoliberalismo. Se você ver, é a partir de 2013 que essa porra explode. É bom ter claro que essas coisas estão... Tudo tem um grande motivo por trás dessas brincadeiras. E aí, qual é a regulamentação dessas plataformas? Nenhuma. E aí eles têm uma fortuna de dinheiro, porque não é dinheiro daqui, são dinheiros de fundos internacionais bastante grandes, que dizem, não precisa. Então você é uma competição desleal contra o táxi, por exemplo. Aí você fala, não, mas o táxi não sei o quê. Não, cara. Então também libera o táxi das outras coisas. Porque o táxi ele tem que ter uma placa especial, ele tem que ter um treinamento especial, ele tem um taxímetro, aquelas coisas todas. Lá, quando aperta a necessidade, ele trabalha por oferta e demanda. Quando você não tem oferta, o preço é baixíssimo. Né? Quando você não tem demanda, o preço é baixíssimo. Quando você tem demanda, o preço sobe. E só quem ganha, e aí tanto faz ser entregador ou ser motorista de aplicativo, quem ganha, a empresa ganha dos dois lados. Ele ganha de quem contrata ele para entregar e de quem recebeu o produto. E esse cara que pegou no restaurante e levou para sua casa, esse cara aqui está totalmente desprotegido. Totalmente desprotegido. Então, o que nós, dirigentes sindicais no mundo, está querendo discutir? Como é que você regulamenta alguma coisa nesse miolo aqui? Porque só o capital está ganhando, velho. Então, ou nós nos compreendemos e respeitamos. Por isso que eu disse para muita gente que eu ideologicamente não pego Uber. Ideologicamente, eu pego táxi. Por quê? Porque eu quero respeitar uma organização tradicionalíssima no Brasil. Agora, precisamos rediscutir modelo de táxi, tudo isso a gente precisa, tá? Mas não dá. O que está acontecendo com a Uber hoje? Com o preço da gasolina R$ 7,00, os carros usados crescendo o seu valor de aquisição e de aluguel, o que vai acontecer? O preço do Uber, então os caras já não estão pegando mais corrida. Então vai ficando algumas coisas. Tanto que ele abriu para que os táxis se credenciem também dentro do Uber, através do 99. Ou seja, o capital não perde, ele explora o tempo todo. Então nós precisamos garantir que seja motorista de Uber, e aí nós tivemos grandes problemas com a Uber, que ela, entre aspas, disse que para ajudar o egresso de penitenciária, de prisão, eles contratavam esses caras, a maioria, que o cara estava de tornozeleira na perna, estava dirigindo Uber. Qual é a segurança que a Neudes vai pegar um Uber com um cara que tem uma tornozeleira que você não sabe que perfil psicológico tem esse cara, nada, e aí você fala, não, Neto, você está sendo discriminatório, mas os caras não fazem entrevista nenhuma, é tudo online. Uhum. Então eu posso pegar
os documentos do Gilbert e passar para eles lá, porque isso... É a dança do CPF, né? Você rola. É isso, aquela história do vazamento de dados, eu dentro lá, me cadastro lá, sou um fascínio, um ladrão, um estuprador, um desrespeitador, sou cacete A4, estou traficante de droga, aproveito, estou trabalhando aqui, fazendo de conta que estou trabalhando, transportando, e estou transportando droga. Quer dizer, porra, alguma coisa está errada. O cara que vai dirigir um táxi, meu amigo, vai ver o que ele precisa fazer para ter um táxi. Mesmo que ele seja de frota. Porque é importante saber que ainda existem algumas frotas de automóveis que você pode também ter lá o seu gigolô, que é o... Porra! Você pega o carro para dirigir e aí você tem... Mas tem todo um processo de qualificação de formação. Essa é a grande dubilidade que tem. E aí, por força de corrupção no Brasil, mais uma vez, o capital, infelizmente, escravocrata como sabe comprar. E aí não conseguimos até agora fazer uma legislação que protegesse. Eu não quero impedir isso aqui, eu quero tributar isso aqui. Quero tributar, porque no táxi você tributa. No táxi ele paga. Então faz a mesma coisa, porque o cara remete dinheiro para fora todo dia, faz tudo com transação eletrônica de cartão, aquela porra toda, e você paga para ele, ele toma do motorista também. Quer dizer, ele ganha duas vezes. Então é isso que a gente quer. Então eu creio que nós estamos muito preocupados que esse tipo de atividade está transformando a mão de obra do ser humano, transformando o ser humano em commodity. Nós não somos commodity. Tá bom? E aí... Isso aí, senão viveremos numa Matrix, né? Aí tá fudido mesmo. Vamos rodar a roda aqui. Vamos para um assunto mais leve, ó. Tcharará. Neto, essa é a única pergunta previamente enviada que você já cantou a bola no programa, no começo do programa, que você deu umas batidas de coco aí, mas vamos ver se você acerta. Netão, precisamos montar um time de futebol dos sonhos, só que do mundo da política. Então, meu companheiro, é assim, ó, você vai escalar do goleiro ao 9, você pode escolher o tipo de escalação, cara. Eu sou um pouco mais tradicionalista, eu gosto do 4-3-3, mas você pode montar uma outra linha de armação aí. Se liga nisso aqui, Nilton, isso aqui é legal. Sou 4-4-2. Meu cara, esquema... Todo mundo que usa bigode é muito conservador. Tá, então vamos lá, Netão, vamos montar um time de futebol aqui com personalidades do mundo da política. Pode ser vivo, morto, pode meter Aristóteles, o problema é teu. Como diria Antônio Bujan, enforque-se nas cordas da liberdade, cara. Vamos lá, no gol, quem você escala? Eu sou um cara nacionalista, você vai ver que aqui pode ter... Não vai entrar nem o Karl Marx aqui, ó. Se liga, Gilberto. Rafael, não pensei. Tá, mas vamos de supetão. Ciro Gomes. No gol, Ciro, cara, mas o Ciro é arrojado. Como é que essa é novidade, Ciro goleiro. Que pariu. Gostei. Por quê, Neto? Por quê? Bom time começa com bom goleiro. Não tem time sem goleiro. Não tem time sem goleiro. E é o cara que orienta a defesa e lança para o ataque como o Weverton, do meu querido Palmeiras, tem feito. Começou. Pronto, o Ciro Gomes é tipo um Neuer, então ele sai jogando. Tá bom. Lateral direito, Neto. Não é Neuer, não. É tipo Everton. O goleiro do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras, né? Ele sai jogando que nem o... Também, viu? É bom que você saiba disso. Ele tá na seleção? Tá bom. E é o Zete saía jogando também, pô. O Zete saía jogando. Também foi do Palmeiras. Então, por isso eu tô falando. Tá bom. Lateral direito, Neto. José Alencar. Qual o José? Pô. Aquele. O de trás, tá. Um nacionalista. Um grande nacionalista que, apesar de ser de direita, né, como foi presidente da Federação Mineira de Empresas, da FIENG, deu uma contribuição ao Brasil com seu olhar arrojado, sempre avançando nas questões dos seus trabalhadores da Coteminas, aquelas coisas todas. Legal. E na esquerda? Lateral esquerda, Neto. Jango. O Jango na esquerda, cara. Olha lá.
Essa é novidade. O Neto tá surpreendendo. Tamo. No final a gente vai montar um negocinho aqui. Pô, tá esse bom. time tá bem nacionalista, tô curtindo. Eu sou nacionalista. Eu sou nacionalista. Você sabe disso. 2 zagueiros, Neto. Vamos 2. Tancredo Neves e Darcy Ribeiro. Caralho, ele colocou o Darcy na zaga, o Neto é maluco, mano. Veja o que é zaga. Porra, sei lá, cara, eu botaria o Darcy de 8, mas tudo bem, o time é teu, o problema é... Eu acho que o Darcy é um cara que sabe olhar as coisas, e sabe, porque essa coisa é... Né? E o Tancredo, que era um cara muito inteligente, nacionalista também. Tancredo tipo o Ricardo Rocha, tá bom. Beleza, Neto, vamos meter 3 no meio de campo. Quanto você quer meter no meio de campo aí? Você quer 4? Não, vai pelas posições que vocês Então vamos, volantão. Vamos meter 2 volantes, vai. Um mais trancudo, o outro mais inteligente, vai. 2. Itamar Franco. O mais troncudo? Itamar era brabo, porra. Tá, não, faz sentido, né? Como é você, viu? Me lembra muito do ali na frente, ó. É tipo um Fusca, ano 93 ali, tá bom. Esse é um crime que comete com o Itamar. Ele não queria a volta do Fusca, não. Ele queria a volta de um carro popular. Sim, mas o Fusca é legal, Neto. Isso aí, Neto. Era o carro do passado, cacete. Ele queria um carro popular. Carro com 1000 cilindradas. Tá. E um outro, vai, mete um 8 aí, Netão. 8, Quércia. Fale sobre. O Horácio Quércia é um nacionalista, nacional desenvolvimentista, né, que tinha um projeto sempre pensando no Brasil grande, desenvolvimentista. Você vê o que ele fez no estado de São Paulo, né? E eu tenho um apreço muito grande para o Horácio Quércia. Tá, vamos meter 2 criativos. Você quer fazer um 4-4-2? Mete mais 2 no meio criativo, então. Quem? Meia esquerda, Leonel. Meia esquerda. Leonel Brizola. É o Serelepe, o rápido. Aí. Isso aí pula fogueira e lança bola. E na direita? Não, eu falei meia direita, Círio Quércia, meia esquerda, Círio Brizola, o volante Itamar, aqueles 3 ali. Ah, tá. Então 4-3-3, tá. Então a gente precisa de um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavantão aí. O que você manda? Ponta esquerda, Luiz Carlos Prestes. Caralho, agora vai. Aí, Neudes, vai aprendendo, ó. Seu sonho, né? Prestes. Ponta direita, Ulisses Guimarães. Alto demais para um ponta direita, mas o time é teu, de novo, altão. Ponto. Tá, vai. Era rápido. Tem uma frase dele que eu adoro. Ele, disputando a eleição presidencial em 89, foi perguntado pelo Jô Soares a ele se ele não se achava velho para ser candidato a presidente da República. Eu não sou um candidato a reprodutor. Caramba. Pesado. Deixou o Jô Soares 10 segundos sem fala. E o 9? Esse aí é o Zica, Neto. Quem? Juscelino Kubitschek. Aê! Cara, 50 gols em 5 minutos. Ô, Neto, uma pergunta. Você não vai pro Getúlio no seu time em lugar nenhum, cara? Porra, Neto. Ai, caralho. Getúlio Vargas, técnico do time. Upa! Oh, meu. Porra, eu costumo... tudo lá atrás, olhou o Brasil do jeito que é o Brasil, que a gente tá vendo hoje, ele viu lá. Neto quase me fode aqui, cara, falando pra todo mundo que ele é o último getulista do Brasil, o cara não vai botar o Getúlio no jogo, velho? Não acredito que eu seja o último, porque eu tenho gente mais jovem que eu aqui nesta sala que são getulistas. Tá bom. Tem razão. Tá bom, Gilbert, é com você agora a bola, meu irmão. Toca o pau. Você se foi, mas o seu bigode deixou saudades. Então, esse é o momento que a gente fala sobre o filho mais ilustre de Sobral, Belchior. Então, Belchior, o nosso poeta sobralense, costumava deixar bem explícita várias de suas influências nas canções que escrevia. Em Velha Roupa Colorida, do seu disco Alucinação, de 1976, ele canta, abre aspas, nunca mais meu pai falou She's Leaving Home e meteu o pé na estrada like a Rolling Stone. Fecha aspas. Pois é, a citação aos Beatles e ao Bob Dylan são recorrentes em sua obra.
Mas a comparação com Bob foi uma constante na carreira do Belchior, que inúmeras vezes foi chamado de Dylan brasileiro, alcunha que, aliás, ele nunca aceitou. E o mais curioso é que, pelos caminhos improváveis e misteriosos da vida, os dois se encontraram. Isso aconteceu no dia 18 de janeiro de 1990, quando Bob Dylan iria se apresentar no festival Hollywood Rock, em São Paulo. Gilberto Gil puxa Belchior para o camarim, dizendo que quer lhe apresentar um amigo. Diz Gil a Bob Dylan: "Ô Bob, esse é o Belchior, o Bob Dylan brasileiro." No que Dylan responde: "Dylan brasileiro? É mais provável que eu seja você nos Estados Unidos." E aí o Belchior, meio sem jeito, mas cheio de admiração, responde: "Todos somos você. Não há terra que você não tenha pisado. Não há consciência que não tenha penetrado." Aí o Dylan sorriu e disse: "Quero ouvir seu álbum. Você trouxe um?" Belchior não trouxera, e essa frustração acompanhou pelo resto da vida. Dylan deu de ombros, o abraçou e o convidou para assistir o show ali do backstage. E assim foi o encontro desses dois gigantes. O que teria sido se Dylan tivesse levado consigo um disco de Belchior para os Estados Unidos? Fica a cargo da nossa imaginação. Agora chegamos no momento do bate-bola, papum! Netão, agora é o seguinte, eu pergunto, você responde, vamos rapidão, pode ser? Que nem o Ciro imitando a Marília Gabriela e eu imitando o Ciro e a Marília Gabriela, beleza? Antônio Neto, um filósofo que tenha virado suas ideias. Filósofo que virou minhas ideias. Isso é uma pergunta complicada, viu? Eu sou um cara complicado. Bem-vindo. Você sabe que eu tenho como orientadores de vida, assim, por exemplo, Cristo é um cara que virou muito a minha cabeça. Tá. Cristo, para mim, é o maior dos anarquistas. Não sei se você sabia disso. Eu não sei, tanto sei quanto eu assino embaixo, porra. Porque um cara que vem, né, passa um período pequeno, constrói o que construiu de história, não escreveu um livro. E critica o Estado a todo momento. Não tem discurso gravado, não tem nada. Mas tem uma frase que diz o lado que ele está. Uhum. Que é o lado que me convence de todas as coisas, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então ele diz de que lado ele está. Então, é isso aí. Neto acabou de traduzir todos os livros da obra de Tolstói, cara. Neto, um lugar para passar a sua velhice. Olha, qualquer lugar desde que seja ao lado de Rosa Maria. Não tem lugar. Estando com ela é o que vale. Maravilha. Neto, uma banda ou um artista musical fudido, tipo, o melhor, um daqui e um de fora do Brasil. Olha, eu sou fã do Roberto Carlos. Certo. E um de fora? A trilha sonora da minha vida são as músicas do Roberto Carlos. Caramba, Neto, você é brega, hein? Isso é muito bom, cara. Isso diz muito sobre muita coisa. Bigode, Roberto Carlos, da hora. E um de fora? De fora? Poxa, como é que é o nome do menino lá que eu gosto pra cacete? Fugiu o nome dele agora. Ele gravou um CD só com os grandes sucessos americanos. Fantástico. Não, como é que é? Ai, meu Deus do céu. Não posso perder isso aí, não. Que é isso? Tá, calma aí. Amarra. Deixa eu seguir, você procura. Neto, se o Brasil fosse uma tela, uma pintura, sei lá, qual seria? Que é a pergunta? Se o Brasil pudesse ser retratado numa tela, numa pintura, pode ser uma escultura também, tanto faz. O que ela seria? Como ela seria? Ou se ela já existe, qual é essa pintura, essa tela, essa obra de arte? O Brasil, se ele pudesse ser traduzido numa obra de arte táctil, visual, o que ela seria?
Puxa, difícil, hein? Puxa vida, tem tanta coisa. Tô ferrando, Neto, que bicho. Eu já lembrei o nome do meu Rod Stewart. Pô, Rod Stewart é da hora pra cacete, Neto. Muito bom, muito bom. Bom pra caramba, subestimado, muito bom. Se vocês não ouviram esse CD, The Great Success of America, é uma coisa Ele é bom. Irmão do Ronnie Wood, cara, guitarrista dos Stones. Vamos que vamos. Neto, a pintura, tem alguma coisa em vista ou não? Eu não tenho a coisa em vista, mas poderia lembrar o desenho de Picasso de Don Quixote e Sancho Panza. Legal. 55, sabe qual é? Sei bem. Ô, Neto, acho que aquilo traduz um dos outros coisas que somam a Jesus, que é Mahatma Gandhi, Cervantes, que é Don Quixote, que é sonhar o sonho impossível. Caralho, muito bom. Alguns amigos. Porque a utopia é aquele negócio que move você, né? Você olha, vou chegar ali, não chega, vou chegar ali, não chega, vou chegar ali, não chega. Você não vai chegar nunca lá, mas ela te move para frente, te move na busca dela. Perfeito. Neto, qual o maior escritor brasileiro que você já leu? E qual o maior escritor brasileiro que você ainda não leu? Olha, tem muita coisa que eu não li, mas eu gosto muito de Guimarães Rosa. Né? Nada mal. Também, agora que eu não li... Alguém que você fala, puta, esse cara, essa mulher tem. Não li ainda, mas tem, tá lá. Paulo Coelho, talvez. Eu gostaria de ler Paulo Coelho, mas eu tenho dificuldade com Paulo Coelho. Tem preconceito. Neto. Não é preconceito, porque é bom lembrar ele da época da parceria dele com... Ele é um cara da hora, cara. Ele não é um picareta. Eu li o livro dele, não foi nada ruim, gente. Não sei se Guita é dele com Raul. Guita, acho que é. É dele. Ele é um cara bom, meu. Ele é um cara bom e tem agido politicamente ultimamente positivamente, Ele é bem Neto. centrado conosco, ele tem proximidade. Eu acho que o dinheiro não mudou as cabeças dele, embora ele seja um autor milionário. Muito milionário. Claro. Neto, para terminar esse bate-papo, essa pergunta é muito boa, cara. Olha lá. Um dia na sua vida que foi tão importante ao ponto de você vir e mexe esse dia aparecer na sua cabeça? Olha, vai ser o dia que eu descobri que estava apaixonado por Rosa Maria. Ah, Neto! Acabou de perguntar que... Porra, Neto, você já vai passar a vida inteira com ela, não precisa... Não, mas eu tenho uma frase que vocês podem ter me ouvido falar. Rosa Maria é meu segundo casamento. Meu primeiro casamento eu morava no Paraíso, na Alameda, Brigadeiro com Alameda Santos. Me separei, fui morar aqui na Barra Funda, perto aí da São João, com a Duque, aquelas coisas. Conheci Rosa Maria. Namorei, noivei, casei e fui morar na Vila Mariana. Eu descobri que o paraíso era na Vila Mariana. Coisa linda! Continua, fala todo disso para ela. Não para que tá lindo, presidente. Amanhã ela vai comprar pão de queijo com requeijão no meio para você, Neto. Não é isso, não. É porque Rosa Maria, ela me dá muita segurança, sabe? Uma relação de companheirismo, de amizade, de amor, que já vão longos 34 anos. Então, é uma vida de compartilhamento. E passar o que nós passamos, principalmente aqueles que se dedicam a representar, que são muito... Quem faz representação, seja sindical, seja política, seja social, às vezes são muito... qual é a palavra? Não é? Trabalha que não... Às vezes tem muita ingratidão, sabe? As pessoas... Sabe? Porque já dizia o velho Ulisses que o dia da graça é a véspera da ingratidão, né? Então, não é fácil para ela, né? Por exemplo, quando a gente começou
um processo de se indignar contra Bolsonaro, publicar coisas no Face, no Twitter, os haters caindo em cima, fazendo palavras que vocês sabem. Exposição pra caralho. E ela lendo aquilo, o nervosismo que passou, todas essas coisas, sabe? E ali minha casa é um santuário, cara. Eu chego ali, ali eu sou eu, né? Fora dali são os papéis que eu exerço. Claro. Você consegue dividir muito bem o público e o privado, Neto? Eu tento muito. Eu tento não levar para dentro de casa as problemáticas que eu tenho para fora de casa. Mas e o papel? E a persona, Neto? Essa é a questão. Porque, não, assim, rapidão, isso é uma coisa muito... Porque o que é a política, né, Neto? E você é uma entidade política, Neudes também, Gilbert, eu também e tal. O que é isso? É uma persona em público que a gente veste uma carapuça ideológica e de né, tentativa de superação, transformação social, ou tanto faz. E a gente veste isso. É uma treta isso, né? Isso é uma bomba pro ego, isso aí, cara. Mas eu tenho um momento da minha vida que isso ficou muito claro para mim. Qual? Massagem nos pés. Eu jogava futebol no São Bento de Sorocaba e teve um domingo que eu fui muito feliz na partida e fiz um golaço. Coisa rara. Fiz um golaço, porque eu sou ganso, não sou craque. Bicho, aquela semana foi a melhor semana da minha vida. Onde você andava, sabe? Todo mundo, porque aquele gol... No domingo, teve outro jogo. Não fez porra nenhuma. E eu fui muito mal. E a torcida em coro pedindo para tirar. E aí você sabe, você conhece o lado que é o seguinte, ali só vai ficar satisfeito se você for toda vez em alta performance. Na vida. Então não é isso. A vida é altos e baixos. Então eu digo assim, uma coisa é eu dentro do campo, outra coisa é eu fora do campo. Eu dentro do campo tenho que dar o máximo. Aí, paciência, deu o que acontecer ali dentro. Às vezes não depende da gente. Por exemplo, o Atlético Mineiro saiu da Libertadores por um erro num pênalti. Porque se ele faz aquele pênalti, as coisas seriam completamente diferentes. Mas em futebol, na vida, não existe o ser. Aconteceu, foi aquilo que aconteceu. Chutou um pênalti na trave, saiu a bola, a gente fechou em 0-0, foi lá e empatou a 1, somos nós classificados. Essa é a diferença. Você ter clareza de o que você representa e ter uma Rosa Maria que diz para você, ó, vai devagar com a dor porque seu pé é de barro. Eu jogo água, hein, bicho? Eu derrubo você. Não se mandele nessa porra, não. Olha. E olha como eu era gordinho lá, olha lá. Essa é a minha paixão, cara. Essa é a minha da hora. Paixão. Antônio Neto, para finalizar esse papo que eu considero muito bom, foi um prazer falar aqui com você. Foi fantástico. A gente costuma homenagear ao final do programa um grande personagem da dramaturgia brasileira, e por que não dizer, do formato de programa de entrevistas, que é o Antônio Abujanra, seu xará de nome. Figuraça. Então, Antônio Neto, por que a política? Eu diria para você que é a maneira com que você pode transformar as coisas. Pô, caiu tudo lá. Esse frango é terrível, terrível. Mas só contra os insetos, frango, eu sei. Tamanha tensão da pergunta e da resposta. A política é a única maneira de transformar as coisas. Para fazer a mudança, é só através da política. E, infelizmente, a ditadura militar fez com que o povo pegasse grande dificuldade com relação à política. Nós precisamos recuperar a imagem do político. Quando você volta no passado do Brasil e pega lá os grandes tribunos que nós tivemos na Câmara Federal, no Senado Federal, era uma coisa diferenciada, né? Havia, obviamente,
pessoas de direita, pessoas de centro, mas havia uma história diferenciada. Nós precisamos formar para a política. Todo dia a gente pode dizer isso aqui. Estamos na situação que estamos por causa da política e a política vai nos tirar dessa situação. Então, a política, alguém já disse lá atrás, que é a arte da representação, da representação popular, aquelas coisas todas, ou da representação dos diversos segmentos sociais. Mas é muito mais que isso. Tudo é política. Tudo, sem exceção. Na sua relação familiar. Então, é a política da relação familiar, seja, a política na escola, a política da escola. Você tem todas essas coisas. Então, a política é a única maneira de você conseguir tirar, especialmente os países terceiro-mundistas, semi-analfabetos, pobres como os nossos, você mudar a situação dessas coisas. E aí, o porquê estar na política? Eu ia te perguntar de novo, Antônio Neto, por que a política? Então, prossiga. Seguinte, eu, quando tinha 11 anos de idade, a polícia invadiu minha casa e prendeu meu pai. E a última coisa que nós, filhos do Guarino, tivemos foi vergonha dele ter sido preso, porque ele foi preso por um crime de ideologia. Foi cassado, perdeu um emprego de 22 anos. E, acima de tudo, o Guarino sempre muito, mas muito compromisso com a história do povo. Então, ele nos ensinava que antes de ter as coisas para nós em casa, precisaria conquistar as coisas para fora de casa. Então, tipo assim, dizer, eu não faço por você, eu faço também por você. Eu tenho aqui na minha frente, vocês, já que estiveram na minha sala, sabem, eu tenho um trecho de uma carta que o Lamarck escreve para os filhos, explicando que os filhos estão morando em Cuba, que eles mandou os filhos para Cuba, né? O Partidão tirou os filhos e a esposa mandou para lá, e o filho pergunta para ele o que é revolucionário, né? Então eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, nossa, não vou conseguir ler não. É toda pessoa que ama todos os povos, ama a humanidade, ama a justiça, a igualdade, tem uma imensa capacidade de amar. Isso é um revolucionário. Mas ele também tem que odiar aos que impedem que o revolucionário ame, porque é uma necessidade amar. Odiar aos que odeiam o povo, odeiam a humanidade, a justiça social. Odiar aos que dominam e exploram o povo, aos que corrompem, aos que ameaçam e alienam as mentes e aos que degradam a humanidade. Odiar aos falsos, aos injustos, aos covardes, aos demagogos. O revolucionário ama a paz. Faz a guerra como instrumento para ter a paz justa, sem exploração do homem pelo homem. O revolucionário tem que ser capaz de todos os sacrifícios pela causa, até de se separar de seus filhos, para libertar todos os filhos de se separarem dos seus pais, porque os outros pais precisam dele. Carlos Lamarck. Esse foi o Sobral Connection de hoje. Quero agradecer muito a Antônio Neto, Neudes Carvalho e Vinícius Juchat. Obrigado.